Estamos de volta com a segunda parte do eSport ao vivo para todo o Brasil e dá tempo para você participar do programa, não é isso, Giovana? É isso mesmo, mande seu Twitter aqui pra gente, é o @eSportParaná. Participe aqui. Ou então procura a gente lá no Facebook também, você procura e encontra pelo eSport Paraná. Para concorrer aos relógios da Bankwatch, você tem que mandar um vídeo seu no estádio, torcendo, narrando um gol do seu time ou você praticando alguma atividade física. O e-mail a gente vai mostrar aí para você, tá aparecendo no seu vídeo, é o e-esporte@rtve.pr.gov.br. E não esqueça de falar no final, se liga no eSport. Agora a gente vai falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos rodar a vinheta. Completo, então, de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos lá, os resultados, Giovana. Santos 1, Cruzeiro 0, América e Avaí empataram em 2-2. Esses jogos foram no sábado. No domingo, fechando a rodada, Palmeiras 0, Inter 3, Fluminense 1, Corinthians 0, Ceará e Atlético Goianiense empataram em 1-1, Coritiba 5, Botafogo 0, Figueirense e Vasco também empataram em 1-1, o Atlético Paranaense venceu o Flamengo lá no Rio de Janeiro por 2-1, Grêmio 1, São Paulo 0, Atlético Mineiro 2, Bahia 0. A classificação tem o Corinthians ainda na liderança, mesmo com a derrota, 43 pontos, o Vasco é o segundo, 42, o São Paulo tem 41, o Botafogo ficou em quarto com 40, todos os 4 primeiros colocados perderam nesta rodada, o Fluminense ganhou, foi para 37 pontos, o Flamengo ficou com 36, mesmo com a derrota, é o sexto colocado, o Internacional subiu para 35, depois o Palmeiras é o oitavo com 34, o Coritiba terminou a rodada em nono com 32, ganhou uma posição. O décimo colocado é o Figueirense com 31 pontos. Virando a página, Atlético Goianiense e Grêmio com 30, Santos com 29, Cruzeiro com 28, Ceará com 27 e o Atlético Mineiro 16º com 24, está fora da zona do rebaixamento. Quem entrou ali foi o Bahia, que também tem 24 pontos. O Atlético Paranaense ganhou uma posição, é 18º com 22 e o Avaí é o penúltimo colocado com 21. O Lanterna ainda segue sendo o América de Minas com 18 pontos. Os artilheiros do Campeonato Brasileiro, em primeiro lugar está lá o Borges do Santos com 16 gols. Em segundo, o Leandro Damião do Inter com 13. Em terceiro, empatado, Montilho do Cruzeiro com 12 e o Ronaldinho Gaúcho do Flamengo. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro tem os seguintes jogos: Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio, São Paulo e Ceará. Também tem bola rolando para Botafogo e Flamengo, o clássico do Rio de Janeiro. Os dois times vêm de derrota. Bahia e Fluminense, Avaí e Palmeiras, Corinthians e Santos, Atlético Paranaense e Figueirense, Internacional e Coritiba, Cruzeiro e América. Os jogos que apareceram primeiro são os jogos de sábado. Esses aqui são os jogos de domingo, só tem rodada da Série A no próximo final de semana. Silvinho, duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, claro, a goleada do Coritiba, que a gente vai ver daqui a pouco, 5-0, mas faz um tempão que a gente está mostrando a artilharia e o Ronaldinho Gaúcho com 12 gols ali. E nesse período, coincidentemente, o Flamengo não venceu mais dentro do campeonato. Já são 8 jogos sem vitória do time carioca. O Ronaldinho tem feito assistências e os assistidos têm contribuído pouco para a artilharia. E ele parou de fazer gols e o Flamengo também parou de vencer. Hoje não foi diferente. E quem está subindo na artilharia, e já alerta o Borges que se cuide, é o Leandro Damião, que hoje fez os 3 gols na vitória de 3-0 do Inter sobre o Palmeiras. Ele não é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas é o artilheiro do Brasil nessa temporada. Pois é, e está se aproximando dos 40 gols já no ano de 2011. Ele estava com 10 gols até a rodada de hoje. Está com 13 Subiu para 13. Ele é de grande produção na ofensiva internacional, esse rapaz que é aqui do Paraná. Exatamente. Bom, vamos então falar do Coritiba, porque no Couto Pereira ninguém é páreo para o Coxa. Mais uma vitória do Verdão em casa, mas dessa vez com uma goleada 5-0 contra o Botafogo. A Giovana esteve lá e conta pra gente como foi. O Coritiba entrou em campo atrás da tal regularidade que até agora não apareceu no campeonato. Porém, tinha pela frente um time que sabe direitinho o que é ser regular. Botafogo, quarto colocado e 4 vitórias seguidas. As duas equipes procuravam o gol a todo momento. O Coritiba era mais ofensivo e perdeu diversas chances de abrir o placar. Quando não era falta de pontaria, era Jefferson que impediu o gol alviverde. Defendeu o chute de Léo Gago 2 vezes, depois o de Marcos Aurélio. Se o camisa 1 botafoguense fazia milagres, Vanderlei não ficou por menos. O Botafogo jogava no contra-ataque. Neste lance, Renato chutou para fora. Empurrado pela torcida, o alviverde continuava em busca do gol. E fez, mas o juiz marcou o impedimento.
Emerson, então, fez direitinho, sem dúvida alguma para o árbitro. Na cobrança de escanteio, de cabeça, abriu o placar. O segundo tempo começou e ele reservava muita emoção para o torcedor. Aos 9 minutos, Jefferson derrubou Bill na área. Pênalti que Marcos Aurélio bateu e ampliou. 2-0 Coritiba. Tudo certo lá na frente, tudo certo lá atrás. Vanderlei salvava o Alviverde. A torcida coxa branca empurrava, fazia festa e mostrava por que é tão difícil vencer o Coritiba no Couto Pereira. Bill entendeu o recado e na cobrança de falta de Marcos Aurélio apareceu atrás da zaga e fez o terceiro. O Coritiba jogava bonito e ao som de olé que vinha das arquibancadas queria o quarto. E ele veio no gol dos baixinhos. Marcos Aurélio, cara a cara com Jefferson, olhou, tocou e disse: "Faz, Rafinha". Bola na rede e goleada no Couto. Cabia mais. Everton Costa entrou e também quis deixar o dele. 5-0 Coritiba. O torcedor coxa branca foi embora feliz da vida. Ninguém esperava um placar tão elástico. E lembra daquela estabilidade que eu disse no começo da matéria? Então, esta partida pode ter sido o pontapé inicial. A vitória foi maravilhosa, consistente sobre todos os aspectos, né? Tático, técnico, né? Poder de decisão. E a gente vem falando aí há vários jogos e adiando uma arrancada, né? O time joga bem, foi contra o Flamengo, foi contra o Cruzeiro, e jogar bem é importante, não existe você jogar mal e ganhar, você precisa jogar bem para estar mais próximo da vitória. E quando você tem mais poder de definição, a bola entra e aí as coisas se tornam mais tranquilas. O time realmente teve uma vitória muito valorizada por um dos melhores equipes do campeonato, sem dúvida alguma. Acho que esse aspecto é bastante importante a gente ressaltar. O Coritiba não ganhou de qualquer um, ganhou do Botafogo, que, na minha opinião, estava jogando o melhor futebol do Campeonato Brasileiro até esse momento. E o Coritiba jogou hoje aquilo que a gente imaginava que o Coritiba poderia jogar nesse Campeonato Brasileiro, muito próximo daquele Coritiba do primeiro semestre da Copa do Brasil e também do Campeonato Paranaense, né, Silvinho? A gente vai ver os melhores momentos do jogo enquanto você fala. Bom, o que o Coritiba fez no Couto Pereira hoje foi mostrar autoridade de mandante com qualidade técnica e tática. E o Botafogo não é que não foi um time que jogou mal. O Botafogo não conseguiu jogar diante da postura do Coritiba. Porque se você observar, o Coritiba foi um time totalmente imobilizado. Do goleiro Vanderlei até o atacante Bill, que acabou cedendo seu lugar para o menino Caio Vinícius. O Coritiba foi um time primorosamente bem armado no sentido coletivo e teve algumas individualidades muito importantes no jogo. Teve uma defesa consistente, coisa que o Botafogo não teve. A dupla de área do Botafogo, na zaga interior, falhou em todas as bolas aéreas que foram para a meta, sobre a meta do goleiro Jefferson. E na terceira tentativa do primeiro tempo, o Emerson fez o gol. O Renato já havia salvado um gol em cima da risca. E na terceira tentativa a bola passou. Esse gol quem está impedido aqui é o Jonas, e não o Bill. Pois é, Silvinho, mas o problema é o seguinte, né? A gente vai mostrar depois até os lances polêmicos, mas é que quem toca na bola é o jogador do Botafogo, né? Mas ela vem do lance do jogador do Curitiba. Não, o chute sim, né? Mas é um lance duvidoso, né? Porque... E o Jonas já está lá quando a bola parte do pé do atacante do Curitiba, do passador. Mas voltando ao jogo, o meio de campo do Botafogo não conseguia jogar, porque o Curitiba antecipava todas as jogadas e eu falava das individualidades. O Rafinha, mais uma vez, foi um jogador... Perfeito taticamente. Que qualquer treinador quer ter um jogador desse. O Leandro Donizete foi outro jogador sem reparos. O Tcheco jogou muito bem. E o segundo tempo do Marcos Aurélio foi um segundo tempo como muito tempo o Marcos Aurélio não jogava
desde que voltou na contusão. Silvinho, a gente estava, inclusive, conversando sobre isso com o técnico Marcelo Oliveira na sala de imprensa, que, enfim, quando o meio de campo do Coritiba joga bem individualmente, ninguém consegue ganhar do meio de campo, porque o Léo Gago jogou bem, melhorou. Isso. Marcos Aurélio voltou a jogar bem. Leandro Donizete, taticamente perfeito até ser substituído. E aí eu reforço uma tese que eu venho sempre colocando em pauta quando as coisas acontecem dessa forma. É que nenhum esquema tático se sustenta se não houver um mínimo de qualidade técnica individual. É a qualidade técnica dos jogadores e a boa aplicação deles no esquema tático por parte do treinador que sustentam todo o esquema tático. Ademais, o Léo Gago, que você bem lembrou, voltou a ser o Léo Gago com qualidade no passe, auxiliando na saída e na cobertura. E o Coritiba teve hoje a grata surpresa de colocar desde o início do jogo o Lucas Claro, né? Que foi um jogador de uma segurança como se fosse titular durante o certame inteiro. Isso é um alerta para os veteranos que estão ocupando a posição e que vão ter que voltar e jogar muito. Porque ele não sentiu nenhum problema de jogar com o estádio cheio, um jogo de compromisso que era esse contra o Botafogo, teve personalidade, e o Coritiba, desde o goleiro Vanderlei, que teve boas participações quando foi chamado, até o último homem da linha de ataque, o Coritiba foi amplamente superior ao Botafogo. Não deixou reparos para queixas, para dúvidas, e ganhou por 5-0. Um resultado de goleada que espelha bem a ampla superioridade do Coritiba sobre o time da Estrela Solitária.